Seja muito bem-vindo ao canal Guardei a Fé. Estamos trazendo aqui para o canal mais um vídeo, mais uma mensagem. Mas antes, se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Se você gosta dos nossos vídeos, deixe o seu like nesse vídeo para que o YouTube possa recomendá-lo para outras pessoas. E siga o canal Guardei a Fé também nas redes sociais. Não importa quem você seja, não importa quem sejamos, não importa se somos cristãos ou não, não importa se somos seguidores de Cristo ou não. O que nós temos que entender? Existem muitas pessoas, principalmente aquelas que se dizem cristãs, que se dizem pessoas de Deus, que vivem na prática do pecado. Pessoas que vivem na mentira e pessoas que vivem principalmente com mágoas dentro do coração. Pessoas que quando pecam, a primeira coisa que fazem é implorar pelo perdão de Deus, porque acreditam que Deus é fiel e poderoso para perdoar. E realmente, Deus ele é fiel e poderoso para perdoar qualquer ser humano. Mas como que uma pessoa vai receber o perdão de Deus se nem ela mesma consegue perdoar? Se ela mesma não consegue perdoar a quem lhe ofendeu? Se ela mesma não consegue se perdoar das coisas do passado que ela viveu? Então, cada cristão, cada pessoa que leva Jesus Cristo a sério, elas precisam pensar muito em suas atitudes. Porque nós não podemos esquecer que nós enfrentamos uma luta espiritual. Todo ser humano enfrenta essa luta, seja aqueles que buscam a Deus ou não. Todo ser humano enfrenta uma luta espiritual. A diferença é que aqueles que buscam a Deus, eles têm a força de Deus para poder vencer essa luta. Aqueles que não buscam serão vencidos nessa luta. E a Bíblia afirma isso, que a nossa luta, ela não é contra carne e nem sangue. A nossa luta ela é contra os principados, potestades, dominadores, forças espirituais do mal das regiões celestes. Então não importa quem somos, não importa o tempo que vivemos no Evangelho. A nossa luta será todos os dias. Enquanto vivermos nessa vida, nós enfrentaremos essa luta espiritual. Porque quando vivíamos no mundo de trevas, quando vivíamos no pecado, quando vivíamos na prostituição, na mentira, na vida errada nesse mundo, então o diabo tinha prazer na nossa alma. Porque tudo aquilo que nós fazíamos agradava a ele. Tudo aquilo que nós praticávamos, ele se alegrava, ele gostava, era prazeroso para os espíritos malignos. Mas a partir do momento que nós abrimos mão de tudo e passamos a viver uma vida reta com Cristo, então automaticamente nós compramos uma briga com esse espírito, que não satisfeito em querer perder a nossa vida, fará de tudo para que possa tê-la novamente. Por isso, existem muitas pessoas que quando se convertem a Jesus Cristo, elas chegam até pensar, elas veem isso nitidamente. Parece que a situação piora para ela, parece que as coisas tornam-se mais difíceis para ela. E realmente é assim que acontece. É dessa maneira que o mal trabalha. Ele dificulta, ele procura dificultar de todas as maneiras possíveis, para que nós realmente venhamos olhar para as circunstâncias e assim venhamos desanimar de Cristo, nos afastar dele. E uma vez o ser humano se afastando de Cristo, ele torna-se uma presa fácil para o mal. Por isso, temos que ficar muito atentos, temos que ficar vigilantes, porque como a própria Bíblia afirma, que o diabo, nosso adversário, ele anda ao derredor, procurando alguém para devorar. Por isso, nunca devemos perder essa consciência. Por mais que hoje venhamos a viver debaixo da vontade de Deus, o mal não pode mais tocar na nossa vida. Como a própria Bíblia afirma, ele anda ao derredor. Então, tudo que ele puder fazer para tentar nos impedir de vencer ou para dificultar as coisas, ele vai fazer, para que nós venhamos a desanimar diante das lutas, para que nós venhamos a desanimar diante dos problemas e para que venhamos desanimar de Cristo e que a nossa vida venha voltar para as garras dele. Então tudo isso é uma estratégia de um espírito que usa muito bem a sua inteligência para ganhar almas, para destruir vidas. Por isso, nós como cristãos temos sempre que estarmos vigilantes, seja com nossas atitudes,
seja até mesmo com os sentimentos que nós alimentamos dentro de nós. Não podemos alimentar mágoas e não podemos viver em nenhuma prática de pecado, porque se nós vivermos na prática do pecado, então fica provado que em nós não habita o Santo Espírito de Deus, porque a Bíblia afirma que o nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Então, se você se diz uma pessoa de Deus, mas tem vivido na prática do pecado, então a divina semente de Deus, o Espírito de Deus, ele não habita em você. Isso prova que você tem vivido debaixo de um engano. Então pense bem, porque cada vez que vivemos no pecado, cada vez que nós nos iludimos, achando que mesmo no pecado estamos agradando a Deus, nós estamos simplesmente dando vantagem ao mal, alimentando suas vontades, alimentando seus desígnios, alimentando os prazeres dele. E uma vez os espíritos do mal, eles tendo vantagens sobre a nossa vida, certamente eles vão trabalhar para nos destruir e, sobretudo, ter a nossa alma novamente com eles. Em 2 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 10, diz o seguinte: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Quando nós não ignoramos, quando nós não abrimos mão, não deixamos de lado o pecado, a mentira, a mágoa, o ódio, o ressentimento, quando nós não aprendemos a perdoar o nosso próximo, nós não estamos ignorando os desígnios do mal. Pelo contrário, estamos os alimentando dentro de nós. E uma vez que alimentamos os desígnios do mal dentro de nós, consequentemente, esse espírito, Satanás, ele passa a ter vantagem sobre nós. Por isso, muitas pessoas vivem dentro das igrejas com uma vida destruída. Às vezes, nós nos perguntamos diante de Deus por que muitas pessoas que se dizem cristãs vivem numa situação degradante, numa situação difícil, numa situação vergonhosa. Mas só Deus realmente sabe o que aquela pessoa tem feito, qual tem sido a conduta dela diante dele. Porque talvez diante das pessoas, a pessoa tem vivido numa vida reta, mas talvez diante de Deus, ela tem vivido numa vida totalmente contrária. E por causa disso, por ela viver no pecado, por ela guardar mágoas dentro dela, por ela não aprender a perdoar, ela passa a dar vantagem do mal, ela passa a dar vantagem para o mal sobre a vida dela. E, consequentemente, a raiz do pecado que habita naquela vida faz com que Satanás se faça presente ali, fazendo simplesmente o que ele sabe fazer. Jesus disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E é exatamente o que ele faz na vida de uma pessoa que lhe dá vantagem, que lhe dá oportunidades, que lhe dá chances, de uma pessoa que o alimenta as vontades do mal, vivendo no pecado. Então, se você tem visto que as coisas têm dado errado na sua vida, se você olha para o seu redor e ver tudo dar errado, você olha para a sua situação e vê a cada dia as coisas sendo piores e você diz ser uma pessoa de Deus, então pense bem, faça uma análise da sua vida. Será que não existe alguma coisa que você esteja fazendo que desagrada a Deus e tem dado vantagem ao mal sobre a sua vida? Por isso as coisas têm piorado? Por isso as coisas vêm caminhando de mal a pior? Pense bem, porque uma vez que você viver em uma vida reta diante de Deus, então Deus fará com que você viva em paz, Deus fará com que você viva em uma vida de felicidades, porque essa é a vontade dele para a sua vida, para a minha vida, para a vida de todos nós, tá bom? Pense bem, medite nisso, não dê vantagem a Satanás sobre a sua vida. Ignore as vontades dele, ignore o pecado, não alimente isso na sua vida, pois assim esse mal se manterá longe de você e Deus se manterá dentro de você, tá bom?
Se você gostou dessa mensagem, deixe o seu like, compartilhe o link do vídeo com um amigo e se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Até o próximo vídeo.